Algo que a gente ama aqui também é cuidar da saúde, então através da alimentação, mas a gente sempre fala aqui, a gente aprendeu isso com ele, né? A saúde começa pela boca. Bom dia, doutor Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia, Mariana. Doutor. Bom dia para você que está nos assistindo. E é muito importante falar sobre saúde bucal, verdade, né? Ainda mais com ele que é referência, né, gente, aqui na nossa região, doutor Otávio Fonseca, da Clínica Ortovip. Doutor, eu tô com duas perguntinhas aqui, que chegaram aleatoriamente conforme a sua participação aqui no programa. Sim. Então eu juntei, porque querendo ou não, elas estão no mesmo assunto. Olha só, a primeira perguntinha. Bom dia, amo o programa, sempre acompanho vocês aos sábados. Obrigado, a Denise. Elas que tem uma filha de 11 anos e ela percebe que os dentes dela são tortos. A partir de que idade posso colocar aparelho nela? Aí uma outra situação que é meio que o oposto. Esse querido falou que não quer ser identificado. Ele disse que há 3 anos está usando aparelho e não sabe quanto tempo vai levar para o tratamento dele. Tem como saber o tempo que leva para os meus dentes se acertarem? Ou seja, uma pessoa que está ali começando ali, né, na juventude, pré-adolescência. É uma dúvida das mamães, né? Sim, que a gente super. fica, quando colocar. Né? Porque fica de olho, né, amiga? Sim, sim. E é uma outra situação também de uma pessoa que está ali já com os dentes tortos, já está tudo formado, mas está demorando o tratamento. Essa questão do vamos falar primeiro responder as de 11 anos, né? Qual é o momento ideal para que os pais levem a criança ao ortodontista? Por volta de 6 anos, Lucas. Por que por volta de 6 anos? Nessa idade, a criança, ela vai começar a trocar os dentes, né? Tirar os dentes de leite para os dentes permanentes. É importante, então, que nesse momento os pais levem para ver como é que está o desenvolvimento dentário da criança e se há alguma ação para que se possa ser feita neste momento. Normalmente, nós vamos atuar em discrepâncias ósseas, né? Vamos tentar entender esse termo aí. O que é discrepância óssea? Se tem algum problema relativo ao tamanho do osso, como a gente tem uma mistura de raças aqui no Brasil, é muito grande essa mistura, você pode ter o dentão no ossinho e vice-versa, enfim. Então, você pode atuar nessa circunstância. Se a criança teve algum hábito, chupou chupeta até muito mais tempo do que deveria, etc., abriu a mordida, tem problema de crescimento, é nesse momento que nós vamos fazer a chamada ortodontia interceptativa. Nós vamos melhorar as condições para que o desenvolvimento continue, tá? Mas aos 11 anos, ela pode sim já procurar o profissional ortodontista para que ela possa já ver como que está, porque ela já está terminando já a fase de desenvolvimento dentário com a erupção de todos os dentes permanentes que terminam por volta dos 12 aos 14 anos, dependendo de cada um. Legal, a gente também pegou esse caso da pessoa que já está ali formada, né, com os dentes tortos, até pensando um pouquinho na situação dele. Esses dentes tortos, eles podem prejudicar a saúde de alguma forma? Sim, Lucas. Qual é a condição? Primeiro, estética, né? Eu acho que quem não está bem consigo mesmo não está bem com o mundo, né? Então, esteticamente pode trazer... Geralmente, as pessoas que têm problemas dentários, não só com relação a dentes tortos, ela vai sorrir, ela não mostra os dentes, né? Sorri assim, ou ela coloca a mão na boca. Então, acho que primeiro por aí. Função. Se o paciente tem um problema de dentes tortos, ele pode ter uma interferência ou uma função inadequada. Se ele tem uma função inadequada, ele pode desenvolver uma série de problemas, inclusive problemas relacionados à articulação temporomandibular, morder errado, ter desvio de mandíbula, desvio de crescimento. Então, são vários os fatores que pode trazer com relação à saúde. E é importante, sim, que a pessoa tenha uma percepção disso. Doutor, o que o senhor indica? Qual o tratamento adequado para esses dentes tortos? Então, aí nós tem vários tipos de tratamento, né? Aí cada profissional vai lidar com aquilo que ele tem mais experiência. Nós podemos ter tratamentos com aqueles aparelhos colados, né? Com os ferrinhos ou estética. Nós podemos ter o tratamento hoje, tem as placas alinhadoras. Que são essas que a gente está vendo? Isso, exatamente. Nossa, é transparente, transparente, né? Ela é muito estética. Mas do meu ponto de vista, né? Eu tenho uma experiência de 33 anos. E a gente respeita muito isso. Isso, entendeu? Porque que acontece? Cada caso, Lucas, tem a sua indicação. Entendeu? Não dá para você resolver tudo simplesmente com uma técnica, muitas vezes. O que a gente percebe hoje é que os tratamentos, com a evolução da mecânica, né, na realidade dos aparatos que nós utilizamos, nós conseguimos, em determinadas situações, diminuir o tempo de tratamento. A mecânica, ela evolui, o tratamento evolui de forma melhor, vamos dizer assim, né? Os fios de memória, enfim, tem várias coisas que surgiram no mercado nos últimos 20 anos. Então, doutor, esse aí é o alinhador que a gente está vendo, exatamente. Né? Entendi, perfeito. E aí, a cada caso é um caso, doutor, assim, para usar esses tipos de aparelho? Exatamente. Existe a indicação para cada técnica, né? Tá? Alinhador, por exemplo, a gente utiliza aqueles casos, quando você quer uma expansão, você quer melhorar a condição óssea,
eu prefiro particularmente outras técnicas do que o alinhador. Se você vai fazer alinhar, se é um tratamento que você não precisa uma grande expansão óssea, você pode usar o alinhador sem problema nenhum. Por exemplo, isso é individual, tem que ser analisado, obviamente, caso a caso. Olha que interessante. Aliás, a gente pode até pensar um pouquinho nesse caso a caso, que nem a gente está vendo aí, né, doutor? Isso. Esse é o exemplo que a gente sempre teve na cabeça quando pensa em aparelho, né, doutor? Exatamente. Tá, essa é uma criança, ela tinha 9 anos de idade, observe que ela está com a mordida cruzada. Sim. Os dentes superiores estão dentro dos inferiores. Nossa. Aí nós colocamos um aparelho, modificamos o vetor de crescimento, olha como melhora. Olha a face como ele melhora. Ele era prognato, é assim Exatamente. que fala, doutor? Quando o queixo é mais para frente? Exatamente. Essa é a ortodontia interceptativa. Que legal. Não esperou todos os dentes estarem na boca para poder interceptar o problema. E a corretiva é o quê? Então, a corretiva, o paciente já tem todos os dentes na boca e nós vamos fazer o quê? Vamos melhorar as condições, né? Esse paciente tinha os dentes tortos e nós vamos colocar um aparelho que pode ser de metal e tem outros tipos de aparelho aí também, viu, Lucas? Eu acho que eu mandei um vídeo também com outras... acho que foi esse que a gente até colocou, Wando, esse do alinhamento, que eu acho que é bacana a gente mostrar, porque até eu posso citar o nome, eu sei que o doutor não pode por ética, né? Mas é o Invisalign, que a gente ouve tanto na internet, né, gente? Eu sei que a Anitta fez propaganda, tem vários influenciadores que usam, né, doutor? Então, esse que é o que a gente comentou aqui, que esse é alinhador... Como é que você fala, doutor? O nome profissional? Esse é o alinhador. Alinhador, que chama. Exatamente, né? Na realidade, ele veio com esse propósito. A marca que você falou, Lucas, na realidade, ele é uma marca comercial. Hoje, mas só tem essa marca ou tem outras? No mercado existem várias marcas. Tá. Até bom você falar, né, doutor? Porque às vezes eles metem a faca nessa marca. Tem a questão do tempo de experiência da marca, né? Tem a questão da grife, etc. Aí é um caso onde você associa, Lucas, os casos clínicos. Essa paciente tinha falta de um dente, nós fizemos o tratamento ortodôntico dela, você pode ver que o dente ela tem um espaço, os dentes estão tortos, e depois nós associamos no final do tratamento, para completar aqueles dentes, fizemos as facetas em cerâmica. Gente, eu fico impressionada como fica lindo. Olha isso, gente. Gente, é uma arte, não é? É uma Transforma arte. demais. Agora, doutor, eu quero até jogar uma pergunta aqui, mas a gente não responde ela hoje, porque graças a Deus nossa conversa rendeu bastante e a gente pode jogar esse assunto para depois. Sim, claro. O bruxismo, que eu sei que a gente também recebe perguntinhas, aí eu vou esperar perguntinhas do pessoal sobre esse assunto. Sim. E eu quero que você compartilhe com a gente na semana que vem. Ai, muito Será bom. que você consegue vir ao vivo? Eu preciso ver minha agenda, Lucas. Então eu me esforço sempre, eu adoro vir aqui. É tão bom pra sábado gente. de manhã é muito gostoso. Eu vou amar esse tema, viu, doutor? Porque eu já tenho umas perguntas lá de casa para o senhor. Isso, o bruxismo é um tema muito interessante, tá, Lucas? Está assim, a gente percebe que depois dessa questão da pandemia, ou durante a pandemia, pelo menos na minha clínica, a gente observou que aumentou muito os casos. Aí nós vamos tentar entender o que aconteceu para que a gente chegasse nesse quadro hoje. Excelente, doutor. Então fica o desafio aqui. Se não vier ao vivo, vamos gravar um quadro sobre isso. Tá Mas bom? Eu acho que sim, Lucas. Tô na torcida. Porque sábado eu tô mais tranquilo. Abre a agenda do doutor aí, Ortovip, porque o pessoal está assistindo a gente. Aliás, um beijo ao pessoal da clínica, viu? Obrigado pela compreensão de sempre que a gente puxa o doutor aqui e tira a agenda dele lá. Verdade. Isso é muito legal. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor, sempre, viu? É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos um excelente final de semana, saúde e paz. Amém. É o que a gente mais nós. quer.